Olá, dorameiras e dorameiros! Eu sou a Deise Coelho, mestre em psicologia, e hoje nós vamos conversar sobre as muitas emoções que Round 6 nos deixou. E aí conta pra mim, você também se sentiu vingada por todas aquelas vezes em que você falou pra todo mundo que doramas eram maravilhosos e as pessoas torciam o nariz? E aí depois, essas mesmas pessoas vieram te falar o quanto elas amaram Round 6? Pois é, vingança das dorameiras. E aí, me conta em qual dos jogos de Round 6 você conseguiria passar? Qual é aquele que você teria muita dificuldade e talvez não conseguisse? Aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder as novidades por aqui. Sempre que eu penso em Round 6, o que vem para mim é o quanto é um dorama que mexe com todas as nossas emoções. Ali a gente sente raiva, tristeza, indignação, antipatia, amor, carinho, empatia, vontade de proteger, enfim, vem muitas emoções em alguns capítulos vivenciados naquele dorama. E a primeira coisa que Round 6 me fez pensar, gente, foi o quanto o desespero humano pode nos colocar em situações catastróficas. Porque é exatamente isso que acontece. A gente vai acompanhando a vida dos personagens e percebendo que no fim o que eles têm em comum são pessoas que, na tentativa de viverem vidas diferentes daquela que era real, acabaram se colocando em situações muito complexas, das quais eles não conseguiram sair, e nesse ponto se viram presos, principalmente por questões financeiras, e exatamente por esse motivo entenderam que aquela era a única saída para tentarem conseguir organizar a sua vida. E exatamente isso mostra o quanto, em momentos em que a gente se pega em situações de muito desespero, a gente pode acabar agindo de uma forma muito mais impulsiva, sem pensar exatamente em todos os contextos daquela situação em que estamos nos inserindo, e exatamente por esse motivo temos dificuldade de planejamento, de organização, de pensar em estratégias e até mesmo pensar nas outras pessoas que estão ao nosso redor e que talvez sentirão a nossa falta. E quando eu penso no jogo, nós conseguimos ver que os jogadores criaram uma amostra da sociedade dentro daquele novo contexto no qual eles estavam inseridos. Eles começaram a criar relações que eram tanto por conveniência para que uns pudessem cuidar dos outros, quanto também por afinidade. Aquelas pessoas que são mais parecidas comigo, pensam de uma forma semelhante, eu me aproximo delas. Então a gente pode perceber como nós temos a tendência a recriar, a reproduzir ambientes semelhantes aos que a gente estava inserido anteriormente. E o que nos convida a criar essa rede de apoio? No caso deles, os jogos eram mortais. Ou eles estabeleciam conexões que lhes dessem alguma oportunidade de se manterem por mais tempo no jogo, ou poderiam se sentir sozinhos e, por esse motivo, mais inseguros, o que provavelmente poderia interferir no seu desempenho dentro de cada um dos jogos. Só que apesar de tudo isso, no fim do dia, era cada um por si. E se a gente pensa naquele contexto, um erro significava a morte. E ufa, ainda bem no nosso dia a dia a gente tem condições de errar, aprender com os nossos erros e tentar mais uma vez depois. Mas não era isso que acontecia ali. E pode ser essa uma das justificativas para que a gente perceba como em vários momentos as pessoas são dominadas por seu instinto. Naquele caso, o instinto de sobrevivência. E aí é como se eles se tornassem animais totalmente irracionais. Ou seja, eles não conseguiam mais seguir éticas, regras, ter empatia pelo próximo, porque o que estava em jogo era a vida de cada um. Em contrapartida, em alguns momentos, a gente também consegue perceber como em nós existe tanto o bom quanto o ruim. E como assim? Por exemplo, no jogo da bolinha de gude, as meninas que estavam jogando juntas, elas acabaram utilizando aquele momento para compartilharem as vidas, seus anseios, seus sonhos, e exatamente por isso, uma optou por dar oportunidade à outra de seguir no jogo. Por quê? Ela sentiu que naquele momento, talvez, essa outra pessoa não merecesse, mas talvez tivesse mais sentido para ela continuar no jogo e tentar a sobrevivência.
Em contrapartida, a gente viu alguns companheiros que acabaram enganando uns aos outros em função do jogo para tentar vencer aquela partida. E pensando em tudo isso, um sentimento, um pensamento muito constante que vem ao longo de todo o dorama era: o que eu faria diante dessa situação? Como eu reagiria? Será que eu também enganaria? Ou eu seria ético e optaria por morrer? Bom, gente, essas são perguntas muito difíceis e que provavelmente só diante dessas situações, realmente sentindo na pele, a gente tem a condição de saber como realmente reagiríamos. E outro grande questionamento que fica desse dorama é, afinal, por que agir assim? Por que criar um jogo como esse? Por qual motivo brincar dessa forma com a vida das pessoas? É uma situação um pouco irreal, de certa forma utópica, e que nos deixa aquele grande questionamento: será que as pessoas, quando têm tudo exatamente como querem, ficam entediadas? Será que realmente é importante a gente ter desafios, lutarmos no dia a dia, termos propósitos, sonhos, para dessa forma tentarmos fazer com que nossa vida tenha sentido? Será que aquelas pessoas que manipulavam a vida de todos aqueles jogadores estavam tão entediadas a ponto da vida delas não ter sentido nenhum e elas chegarem a agirem como se as outras pessoas também nada significassem, sendo meros jogadores? Esses são apenas alguns dos muitos pensamentos que ficaram em minha mente à medida que eu fui assistindo Round 6. E aí, algum desses pensamentos também passou pela sua mente? Ou foram outros completamente diferentes? Então, já deixa aí nos comentários e me conta a sua opinião sobre esse dorama que alcançou o mundo. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Mini coraçõezinhos para vocês. Um beijo e até mais!